a terra para que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso nos céus. Humilde vieste à terra que criaste, por amor pobre se fez. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu Bom dia, olá. Tá bem fresquinho aí? Todo mundo confortavelmente? Fresquinho nada, né? Tá bem calor hoje. Dia típico de verão, feriadão. Mas que bom que vocês estão aqui para ouvir Jesus falar. É sobre este tema que nós vamos conversar no dia de hoje. Hoje que é o domingo da transfiguração, o último domingo do período de Epifania. Na semana que vem começamos um novo período chamado Quaresma. E nessa cena bíblica em que Jesus é transfigurado, Deus diz: escutem o que Jesus fala, o que ele diz. E aqui estamos então para ouvi-lo, e assim queremos fazer em nossa vida. Nós vamos inicialmente cantar o hino Grande Deus, o teu louvor.
Ficamos em pé. No culto de hoje nós vamos usar a liturgia número 2, a liturgia luterana. Começamos com a invocação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados no Senhor, de coração sincero nos achegamos de Deus, nosso Pai, e lhe confessamos todos os nossos pecados, suplicando-lhe em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos conceda o perdão. O nosso socorro está em nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Dizia eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Ó Deus de toda misericórdia, nós te confessamos que por natureza somos pecaminosos e impuros, e que temos cometido pecado contra ti, por pensamentos, palavras e ações, tanto pelo que fizemos como pelo que deixamos de fazer. Merecemos por isso a tua eterna condenação. Ó Deus, por amor do teu Filho Jesus Cristo, não nos condenes, tem misericórdia de nós. Dá-nos o teu perdão, consola-nos com teu Santo Espírito. Amém. Como ministro da palavra, chamado e ordenado, anuncio da parte de Deus o perdão que Ele concede através do seu Filho Jesus Cristo e a sua morte redentora na cruz. Portanto, lhes declaro: os teus pecados estão perdoados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Perdoados, queremos nos deixar orientar pela palavra de Deus, começando com a leitura responsiva do Salmo número 99. Está no Antigo Testamento, na página 402. O Senhor Deus é Rei, os povos tremem. Ele está sentado no seu trono, que fica sobre os querubins, a terra estremece. O Senhor é todo-poderoso, Ele governa todos os povos, que todos o louvem por causa da sua grandeza. E porque Ele merece profundo respeito. O Senhor Deus é santo. Ó poderoso Rei, Tu amas a justiça, Tu a trouxeste ao povo de Israel, fazendo com que houvesse julgamentos justos e honestos. Louvem o Senhor nosso Deus, e se ajoelhem diante do seu trono. O Senhor Deus é santo. Moisés e Arão foram os sacerdotes de Deus, e Samuel orava a ele. Eles clamavam a Deus, o Senhor, e Ele respondia. Da coluna de nuvem, Ele falava aos israelitas. Eles obedeciam às leis e os mandamentos que Ele lhes tinha dado. Ó Senhor nosso Deus, Tu respondeste ao teu povo, Tu mostraste que és Deus e perdoa, mas também castiga as pessoas pelos seus pecados. Louvem o Senhor nosso Deus e o adorem no seu santo monte.
pois o Senhor nosso Deus é santo. Até aqui a leitura do Salmo. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Santo Espírito, como era no princípio, agora e por todo sempre há de ser. Amém. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Amado Pai Celestial, continua nos falando por meio da Tua Palavra, e que o Teu Santo Espírito nos dê ouvidos atentos para podermos ouvir Jesus Cristo e assim praticar com fé estas palavras em nosso dia a dia. Em nome de Cristo, que vive e reina com o Deus Pai e o Espírito Santo, por toda a eternidade. Amém. Podemos nos sentar. Ouvimos a leitura da epístola, que está registrada no livro de Hebreus, capítulo 3, versículos 1 a 6. A leitura que será dirigida pelo seu Marcos Frei. Meus irmãos na fé, vocês que também foram chamados por Deus, olhem para Jesus, que Deus enviou para ser o grande sacerdote da fé que professamos, pois ele foi fiel a Deus, que o escolheu para esse serviço, assim como Moisés foi fiel no seu trabalho em toda a casa de Deus. Assim como a pessoa que constrói uma casa é mais importante do que a casa, assim também Jesus é mais importante do que Moisés. Uma casa tem que ser construída por alguém, mas Deus é o construtor de tudo o que existe. E Moisés foi um servo fiel no seu trabalho na casa de Deus, e falou das coisas que Deus ia dizer no futuro. Mas Cristo é fiel como filho, que dirige a casa de Deus, e nós seremos a sua casa, se conservarmos a nossa coragem e a nossa confiança naquilo que esperamos. Próximo hino que cantamos: em Jesus amigo temos.
A leitura do Evangelho, que fala sobre a transfiguração de Jesus, está registrado em Lucas capítulo 9, versículos 28 a 36, página 58 do Novo Testamento. Aqueles que puderem ficar em pé, os convido para assim acompanharmos a leitura do Santo Evangelho, palavra do Senhor, conforme Lucas 9, 28 a 36. Mais ou menos uma semana depois de ter dito essas coisas, Jesus levou Pedro, João e Tiago e subiu o monte para orar. Enquanto orava, o seu rosto mudou de aparência e a sua roupa ficou muito branca e brilhante. De repente, 2 homens apareceram ali e começaram a falar com ele. Eram Moisés e Elias, que estavam cercados por um brilho celestial. Eles falavam com Jesus a respeito da morte que, de acordo com a vontade de Deus, ele ia sofrer em Jerusalém. Pedro e os seus companheiros estavam dormindo profundamente, mas acordaram e viram a glória de Jesus e os 2 homens que estavam com ele. Quando esses 2 homens estavam se afastando de Jesus, Pedro disse: Mestre, como é bom estar aqui. Vamos armar 3 barracas, uma para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que estava dizendo. Ele ainda estava falando quando apareceu uma nuvem e os cobriu. Os discípulos ficaram com medo quando a nuvem desceu sobre eles. E da nuvem veio uma voz que disse: Este é o meu filho, o meu escolhido. Escutem o que ele diz. Quando a voz parou, eles viram que Jesus estava sozinho. Os discípulos ficaram calados e naquela ocasião não disseram nada a ninguém sobre o que tinham visto. Até aqui a leitura do Evangelho. Juntos fazemos a confissão da nossa fé cristã com as palavras do credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no 3º dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Podemos nos sentar? Cantamos o próximo hino? Queremos sempre ouvir a palavra do Senhor, queremos sempre ouvir o que Jesus diz.
Deus nos abençoe no meditar da sua palavra nesse momento em que queremos ouvir Jesus. Texto do Evangelho desse dia, que é o domingo da transfiguração do Senhor, onde lembro quando criança e depois ainda quando adulto, demorei para captar, entender o que acontecia nesse texto bíblico. E na verdade é algo muito simples de explicar, difícil de entender, mas de explicar é fácil. É um milagre acontecendo, em que o jeito mais simples de dizer, até inclusive para que uma criança entenda, Jesus ali no monte abre uma porta que liga ao céu, à glória celestial, e dali vem personagens que já estão na eternidade, Moisés e Elias, personagens do Antigo Testamento, e eles vêm conversar com Jesus, como diz no versículo 31. Eles falavam com Jesus a respeito da morte que, de acordo com a vontade de Deus, Jesus ia sofrer em Jerusalém. Eles estavam planejando a morte de Cristo, que é plano de Deus. Sim, entregaram, Judas traiu Jesus, prenderam, açoitaram, pregaram ele na cruz, mas este é um plano divino, por mais absurdo que isso pareça para nosso entendimento, mas é Deus agindo. E atrás desse plano de Deus está você e eu. É o plano da salvação, é um plano de amor de Deus que vem nos resgatar, vem nos salvar. E ali então, naquele monte, onde o rosto, as roupas de Jesus transfiguram, é uma luz brilhante, muito clara, é a glória de Deus. Lembrando, estamos no período de Epifania, é o último domingo, é Jesus revelando a sua divindade, Jesus manifestando que é Deus. É um milagre que está acontecendo naquele monte, que deixa Pedro e os discípulos muito admirados. Quem não ficaria admirado vendo aquilo? Tanto é que Pedro expressa: como é bom estarmos aqui. E quando Deus age em nossa vida, por meio da sua palavra, como é bom estar com Jesus. E ali então, com aquela fresta aberta para o céu, da onde veio Moisés e Elias, personagens do Antigo Testamento, e os discípulos contemplando Jesus brilhando, então ouve-se uma voz que chama Jesus de filho, assim como aconteceu no batismo de Jesus. É o próprio Deus, o próprio Pai, que está ali também articulando e conversando sobre o plano de amor e de salvação planejado em Cristo Jesus. E esta voz então diz, Deus diz aos discípulos, diz para você e para mim: este é o meu filho, o meu escolhido, escutem o que ele diz, escutem o que Jesus está falando. Você escuta Jesus? Às vezes é meio complicado. Fico pensando, no culto de hoje, nesse calor, fica difícil às vezes se concentrar. Aí o microfone dá um barulho esquisito, o som, a
atrapalha. Às vezes algo nos distrai. Me lembro de algumas conversas com nossos filhos em casa. E aí, o que tu aprendeu hoje sobre a mensagem, né, no culto? Sobre o que eu falei mesmo? Aí diz, falou sobre Deus. Resposta. Falou sobre a Bíblia, né? Eu disse, não, isso é muito vago. É que às vezes a gente está escutando, mas não está prestando atenção. Porque às vezes a gente está distraído, tem tantas coisas que nos distraem. Hoje talvez uma das coisas que inclusive nos distrai, não só para ouvir Jesus, mas ouvir inclusive as pessoas que estão à nossa volta, são as tecnologias. Sempre tem uma televisão ou um rádio, uma música, um Fusca passando. Ah não, é uma Kombi, viu? É uma Kombi, não é um Fusca. Ou é o celular. Sempre tem alguma coisa que nos distrai. Isso acontece nas relações, né? No casamento, né? Mas eu te falei. Eu disse, ué, tu não falou nada, eu não ouvi. Não, mas eu falei. Pois é, para quem fala e para quem ouve, nem sempre a conversa é a mesma. E assim também, infelizmente, acontece com a comunicação com o nosso Deus. O que Ele está dizendo? Ele está sempre tentando conversar conosco, quer sempre nos orientar, quer sempre mostrar o seu amor para conosco, dizer, meu filho, estou contigo nos momentos complicados da vida. Só que às vezes a gente não está ouvindo. E aí tem duas diferenças, né? Às vezes a gente ouve porque não está interessado. Às vezes a gente não ouve porque não quer. E outras vezes a gente ouve porque está distraído, que não está prestando atenção, a cabeça no mundo da lua. Uma vez um pastor, falando sobre esse tema, inclusive entregou para as pessoas na entrada do culto um cotonete, né? Para limpar os ouvidos, para ouvir o que Jesus tinha para dizer. E dizem que durante a semana, inclusive chamaram a diretoria, tiveram que conversar com o pastor, porque eles se sentiram ofendidos, porque o pastor disse que eles eram relaxados e não limpavam o ouvido. Aí é um caso clássico de mau entendimento do que queria se dizer. Ele só usou isso como um símbolo que pudesse pegar e lembrar, né, da mensagem. Mas ali se percebeu que realmente era necessário limpar os ouvidos. Foi isso que o pastor disse, viu? Vocês têm que limpar mesmo os ouvidos, porque não entenderam nada da mensagem que foi anunciada. Não era para limpar os ouvidos, para tirar a sujeira, mas limpar os ouvidos para ouvir o que Jesus tem para dizer. As pessoas naquele caso estavam na igreja, no culto, ouviram a mensagem. Será que ouviram? Não absorveram, não compreenderam nada daquilo que Jesus queria dizer para elas. Distorceram e entenderam uma outra coisa. Também tem aquela frase clássica, né? Entra num ouvido e sai no outro, né? Aí fica a dica, né? Tampar um lado, aí fica fica conosco a mensagem, ela não passa por nós. E é impressionante quando vamos checar se a pessoa realmente entendeu aquilo que nos diz. Isso acontece nas mais diferentes situações entre as pessoas, nas empresas, nas escolas, dentro da família, e com a palavra de Deus não é diferente. As pessoas às vezes
a palavra simplesmente passa por elas, não se absorve. E aí, inclusive, muitos cristãos são taxados de hipócritas, que vêm na igreja, né? E ouvem a palavra de Deus, e às vezes na porta da igreja já estão fazendo coisas diferentes, contrárias daquilo que foi ensinado. O que realmente ouvimos? O que aprendemos? O segredo da comunicação é esse. Hoje em dia não está só na comunicação, mas está também naquilo que as pessoas ouvem, o que elas estão ouvindo. E às vezes há ruídos, né, nas comunicações, como barulhos, distrações. Às vezes estamos com dor, estamos preocupados, ou estamos interessados em alguma outra coisa, inclusive vindo à igreja, menos ouvir o que Jesus tem para dizer. A comunicação hoje ainda está aí. O anúncio do Evangelho, da palavra de Deus, continua acontecendo. Às vezes, além de ter os ruídos, de não se compreender ou não querer ouvir, se fecha os ouvidos para essa mensagem. Jesus nos fala, ainda hoje, quando uma criança é batizada, e ali quando é dita as palavras: você está lavado, batizado, os teus pecados estão perdoados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus se comunica na água do batismo por meio da sua palavra, que ali está unida. Daqui a pouco nós vamos vir à Santa Ceia, e ali na Santa Ceia é dito, são as palavras de Cristo, é o corpo, é o sangue de Cristo, para o perdão dos teus pecados, para fortalecer a tua fé. E também é o que estamos fazendo nesse momento. Jesus se comunica, fala conosco por meio da Escritura Sagrada. Quando foi lida a palavra de Deus, quando tem a liturgia, a oração, quando tem esse momento de explicação, de reflexão na palavra de Deus. Também lá em casa, sim, lá em casa, na casa de vocês, nas nossas casas, quando abrimos a Bíblia, quando fazemos devoções, oramos a Deus. E aí então, para não condenar totalmente a tecnologia, ela foi criada para ser útil, e ela realmente é útil. Inclusive, tem aplicativos onde tem a Bíblia, podemos ver no celular, podemos mandar uma mensagem para um amigo, uma amiga que está passando por um momento difícil na sua vida. Podemos ir lá pessoalmente, mas se não conseguimos, podemos ligar. E assim, Jesus inclusive se comunica através das pessoas, para nós, e nós também temos a oportunidade de comunicar, falar de Jesus, ou melhor dizendo, Jesus continua falando, se comunicando inclusive por meio da vida de cada um de nós. Quando nós falamos do seu amor, do seu perdão, da sua salvação, quando falamos disso que Moisés, Elias e Jesus e o próprio Deus estavam conversando, planejando por meio da morte de Cristo, perdão, salvação, demonstração de amor para com todo mundo. Tem aquela história bíblica em que Jesus foi visitar Maria e Marta
Marta estava querendo fazer coisas boas para Jesus, estava servindo a Ele. E a Maria sentou aos pés de Jesus para ouvir o que Ele estava ensinando. Marta repreendeu Maria, dizendo para Jesus: olha, diz para ela me ajudar, ela está aí sentada sem fazer nada. E aí Jesus então traz esse ensinamento tão importante. Ela escolheu a melhor parte, a Maria, que é ouvir o que Jesus tinha para dizer. Na nossa vida, a correria, agora o mês de março, traz essa dinâmica de correria, em que somos atropelados pela agenda, em que temos compromissos sociais, temos o trabalho, temos o estudo, temos que descansar, temos que cuidar da nossa saúde e até prevenir, dando uma caminhada, indo numa academia, momentos com a família, de olhar um jogo de futebol ou até mesmo um filme. E parece que nessa avalanche de coisas na nossa agenda, falta tempo para ouvir o que Jesus tem para dizer. Tirar um tempinho, pouco que seja, 1h30, mais ou menos, pelo menos durante a semana, vir ao culto. Coloque isso na agenda. Existe um mandamento, o 3º mandamento para isso: santificar o dia do descanso, onde Deus sabiamente e para o nosso próprio bem nos dá o remédio, dizendo: olha, é mandamento, obedeça, pare, descanse e tire um tempo para ter contato com a minha palavra, para ouvir, escutar o que Jesus tem para dizer. E esse é um conselho do próprio Deus para a tua vida e para a minha vida. Ele diz: escutem o que Jesus diz, escutem o que Ele fala, desde os mandamentos, as repreensões, os puxões de orelha, os conselhos de sabedoria, amor, e as promessas de que Ele está conosco, nos ampara, nos fortalece, que Ele veio ser nosso amigo, nosso pastor, o pão da vida, a fonte da água da vida, a videira verdadeira, o caminho, a verdade e a vida. Ele que está conosco nos perdoa e nos salva. Escutem o que Jesus diz. Amém. Nos colocamos em pé e juntos cantamos o ofertório. Cria em mim, ó Deus, coração, e renova em mim o espírito reto. Não me lances fora da tua presença, e não podemos nos sentar. Nós vamos entregar nossas ofertas de gratidão pelas bênçãos que Deus já nos concedeu. Enquanto isso, cantamos o hino Cantai Alegremente.
Na oração nós vamos incluir os aniversariantes desta última semana. No dia 21, a Julia Bishop e Graziele Bauer. No dia 22, a Carla Ros, Cecília Laufer e Davi Reinheimer. No dia 23, Guilherme Albrecht. No dia 24, Paulo Henrique da Silva Voltz, Rudney Bittencourt e Ronaldo Peltz. No dia 25, o Dorval Engenhardt e a dona Justina Inês Gregis Mittmann. E hoje, dia 27, Renato Lacerda. São esses os aniversariantes. Também temos alguns pedidos aqui no nosso livro de orações. Durante a semana, eu não anotei o dia, mas está completando 57 anos de casamento do seu Delanoy e da dona Délcia Vazem. Que dia que foi, seu Delanoy? Que dia? Hoje mesmo? Mas olha só, 57 anos. Parabéns. E durante a semana, no dia 25, completou um ano de falecimento da dona Odete Bishop. Então o seu Delcio pediu para orar pelos familiares, para consolá-los. Oração pela saúde da Joyce Borba, a filha da dona Inelve. Também oração pelo 7º dia de falecimento da sobrinha da dona Ivone. A sobrinha se chama Márcia. Então que Deus conforte a senhora dona Ivone e os seus familiares. E agora, no fim de semana passada, nós oramos pelo colega da Angélica, o Antônio Marcos Vedana, que sofreu um acidente, estava bem ruim e agora está se recuperando, está melhorando. Então vamos orar por ele e já agradecer, e que ele continue tendo as melhoras de saúde. Nós nos colocamos em pé e oramos. Senhor nosso Deus, nosso Pai Celestial, diante de Ti trazemos os nossos agradecimentos e pedidos. Muito obrigado, querido Deus, por mais um ano de vida que o Senhor concede aos aniversariantes desta semana. Abençoa a cada um deles, os seus familiares, conceda saúde e proteção. Que também o Senhor cuide de todas as famílias. Abençoe ricamente a todos que aqui estão, e que a Tua palavra seja anunciada pela igreja, pelos Teus filhos, os cristãos, através do testemunho de vida e também por meio da Sua voz. E que possamos todos sempre ouvir aquilo que Jesus tem para nos dizer, principalmente de que Ele é o nosso Senhor e Salvador, que está conosco em nossa vida, na alegria e na doença. Inclusive, querido Deus, queremos Te agradecer por mais um ano de casamento, 57 anos de casamento do seu Delanoy e da dona Délcia. Derrama sobre eles, os seus familiares, muitas bênçãos divinas. E abençoe assim também todos os casais, que através da Tua palavra, das Tuas orientações, possam, seguindo junto com Cristo, seus conselhos e as bênçãos que Ele concede na vida matrimonial. Conforta, querido Deus, os enlutados da falecida Odete Bishop, especialmente seu Délcio, também os familiares da Márcia Bauer, especialmente a dona Ivone. Conforta-os ricamente.
E te pedimos para que cuide de todos que estão enfermos. Cuida da Joyce Borba e também do Antônio Vedana. Concede a eles, querido e amado Deus, a recuperação da saúde, assim como também a todos os que estão doentes, hospitalizados. Pedimos, querido e amado Deus, para que o Senhor conceda paz no mundo, especialmente nesses rumores e momentos tão tensos da guerra que acontece na Ucrânia. Que o Senhor faça com que todos permaneçam firmes na fé em Cristo e que logo seja resolvido esse impasse e que o Senhor traga paz também nessa situação, através do amor que Cristo nos ensinou de ter para com todos, e que possamos assim também, querido Deus, na nossa vida viver em paz por meio da Tua Palavra. Nós te pedimos, querido e amado Deus, em nome de Jesus Cristo nosso Senhor. Amém. Nos preparamos para o momento de Santa Ceia com a liturgia. O Senhor seja convosco e com o teu Espírito. Levantai os vossos corações, levantemo-los ao Senhor. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Assim fazê-lo é digno e justo. É verdadeiramente digno, justo e do nosso dever que em todos os tempos e em todos os lugares te demos graças, ó Senhor Santo Pai, onipotente, eterno Deus, mediante Jesus Cristo nosso Senhor. Portanto, com os anjos e arcanjos e com toda a companhia celeste, louvamos e magnificamos o teu glorioso nome, exaltando-te sempre, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus dos exércitos. Os céus e a terra estão cheios de sua glória. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Bendito, bendito, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Nosso Senhor Jesus Cristo, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai e comei, isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória minha. E semelhantemente também, depois da ceia, tomou o cálice e, tendo dado graças, lhe entregou, dizendo: Bebei todos deste,
Esse cálice é o Novo Testamento no meu sangue, que é derramado por vós para a remissão dos pecados. Fazei isso quantas vezes o beberdes, em memória minha. Que a paz de Cristo esteja contigo hoje e sempre. Amém. Cordeiro divino, morto pelo pecador, se compassivo. Cordeiro divino, morto pelo pecador, se compassivo. Cordeiro divino, morto pelo pecador, a paz concede. Amém. Podemos nos sentar? Ficamos em pé e damos graças a Deus. Todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Demos graças ao Senhor e oremos. Onipotente Deus, nós te rendemos graças porque nos reconfortaste por este dom da salvação. Suplicamos-te que concedas por tua graça que o mesmo nos fortaleça a fé em ti e nos dê ardente caridade para com o nosso próximo. Mediante Jesus Cristo, teu Filho, o nosso Senhor. Amém. Recebam a bênção de Deus. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.